Quais são os melhores tipos de açúcar para a gente utilizar, né? Açúcar bom não tem, mas vamos aqui nos piores para os melhores. O pior açúcar para você utilizar é o açúcar branco de mesa. Então assim, esqueça açúcar branco. Não coloque açúcar branco. É claro que se você for comprar um doce na rua e tal, vai ser utilizado o açúcar branco, que também é mais barato, adoça mais, vicia mais. E o açúcar é considerado a droga do nosso século, né? Lembrando que o açúcar ele vicia mais, ele ativa as áreas do cérebro semelhantes ao vício da cocaína e da heroína. Já foram feitos experimentos com ratinhos, e colocar ratinhos com potinhos disponíveis de heroína, cocaína e de açúcar, e eles viciaram justamente no açúcar. Então, nós temos que ter um cuidado com o açúcar porque eles viciam. Já vou lembrar vocês de que crianças com menos de 2 anos não devem ingerir açúcar em hipótese alguma. Recomendação oficial, graças a Deus que estão recomendando isso, que eu já falo há tanto tempo. Sucos também não estão recomendados para crianças com menos de 2 anos. E não cai no conto do orgânico, né? Porque açúcar é uma péssima, não interessa se é orgânico se não é. Então vamos lá. Pior açúcar, açúcar de mesa, açúcar branco, que a gente chama de sacarose. Segundo, o demerara, menos pior, ruim ainda. Depois, mascavo, menos pior, ainda ruim. Tá? Depois, o açúcar de coco, menos pior, mas ainda ruim. Em que sentido que eu estou falando que o mascavo e o açúcar de coco são ruins? É porque não é para você achar que é bom e sair atolando seus alimentos com esses açúcares. Eu posso utilizar, porque eles têm, por outro lado, além do açúcar livre, eles têm também minerais, eles são mais virgens, então eles têm benefícios dentro desses açúcares. Aí eu posso utilizar eles com sabedoria e principalmente se eu não tenho diabetes, né? Que aí é um cuidado específico que nós temos que ter. E se eu estou querendo emagrecer, aí mais importante ainda é eu não ingerir esses açúcares. Nos adoçantes, aí a gente tem uma escala. O péssimo é o aspartame, é o péssimo. Existe um outro adoçante que se compra no mercado aí, que não tem só aspartame, que tem uma mistura de aspartame, ciclamato monossódico, mais um monte de porcaria. Esse ele consegue ser pior que o aspartame, só este, tá? Mas é uma marca do mercado que eu não posso dizer aqui para vocês, mas que mistura. Olha, ele tem umas 4 diferentes adoçantes, esqueça esse. Depois, nós temos a sucralose. Sucralose é um açúcar ruim, ele adoça muito, ele é 100 vezes mais potente para adoçar do que o próprio açúcar. É um açúcar que ter em alguns alimentos não é um problema, né? Existem alguns industrializados até bons, umas marcas de whey protein boas, que tem uma pequena quantidade de sucralose porque adoça bastante, fica mais palatável, não é um grande problema. O cuidado que você deve ter é o excesso ou utilização diária, né, nos cafezinhos, e o excesso, pingar muitas gotas, porque aí, como é uma molécula clorada e o cloro é halogênio ao nosso iodo, ele vai prejudicar a absorção de iodo, ou seja, ele tem o potencial de prejudicar uma série de órgãos, da tireoide até as mamas, estômago, próstata, pele. Então, cuidado com um sucralose. Se for para ter em casa, não tenha. Se for para comprar um alimento adoçado com sucralose, não quer dizer que o alimento vai ser ruim, mas prefira aqueles não adoçados com sucralose. Tá? E a sucralose também está relacionada com um desvio da microbiota intestinal. E um cuidado. A sucralose, assim como o próximo que eu vou falar, que é a estévia, eles não devem ser esquentados, ou seja, não são as boas opções para colocar no cafezinho. Porque aí um estudo feito na Unicamp comprovou que eles se alteram bioquimicamente e formam compostos potencialmente cancerígenos. Então tenha um cuidado com o excesso. Eventualmente não tem problema, você está na rua, né? Mas se prepare, ande com um sachêzinho de adoçantes bons. Tá? Passando isto, aí nós temos a talmatina. A talmatina é a planta mais doce do mundo e alguns adoçantes no Brasil contêm talmatina. Ok, excelente. Aí a gente já vai um pouco mais natural e não calórico também. Eu estou falando agora dos edulcorantes, né? Aqueles não calóricos. Aí a gente passa para os que eu considero que são os melhores hoje, que é o xilitol. O xilitol ele é não calórico, mas ele tem um pouco de caloria, então talvez não seja indicado uma quantidade muito grande. Mas o xilitol ele é bom,
E vocês têm que entender, gente, assim, adoçou alguma coisa que não é doce, está formando doce, não vai ser de tudo bom, né? Então nós temos que tentar deixar o mais saudável possível, o mais funcional possível. O xilitol já é melhor do que os outros que eu coloquei todos. E por último, e o melhor, até hoje, talvez amanhã um monte de ideia, porque toda vez que surgem estudos, nós estamos aqui atualizando-se e compartilhando com vocês. É o eritritol. Aí sim, ele é baixíssimo, ele vai 0 caloria e ele adoça. E até agora é o que não tem ainda estudos demonstrando os potenciais efeitos deletérios. Com absoluta certeza um dia vão surgir esses estudos. Tá? Mas é aquela coisa, usando com moderação e evitando os excessos, a gente foge dos maiores problemas, a gente tem uma vida com equilíbrio e sem muita neura. Ou seja, no momento de comprar o açúcar, vai lá e compra o eritritol, ou até aproveita algum açúcar de coco, se você quer sentir um outro sabor, enfim. Essas são as minhas dicas então de açúcares. Espero que vocês aproveitem bem essa informação e façam um bom uso dela.